Me chamo Lucas Firmino e vou dar continuidade aos tutoriais sobre linguagem C. Nós paramos na aula 4 e eu ia falar agora sobre os comandos de seleção, que é o if, else e o else. Então, vamos partir para a prática. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Dando continuidade a quarto vídeo, que eu vou falar sobre os comandos de seleção if, else, else if e o else. Bom, lembrando dos operadores que nós falamos no último vídeo, que é principalmente os operadores lógicos, eles não fazem muito sentido sozinhos. Para eles que eles funcionem, você vai ter que usá-los em conjunto com esses comandos. Então, já deixei preparado aqui já um esqueminha, onde estou declarando duas variáveis do tipo inteiro, e aqui só pedindo para o usuário digitar dois valores. Aí eu vou fazer um esqueminha básico. Primeiro, o que é o if e o que é o else? If, da tradução livre, é se. O que ele vai fazer no programa? Ele vai impor uma restrição, por exemplo. Eu quero que faça execute determinado conjunto de código se uma condição ou se mais de uma condição for satisfeita. E aí, para mim comparar, se for mais de uma condição, eu comparo com os operadores lógicos. Eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Você vai digitar dois valores. Então, se aí a sintaxe é o se, entre parênteses, a condição. Então, se, por exemplo, A for maior que B, aí vem chaves, abre chaves e fecha chaves. Então, se A for maior que B, vamos colocar um comando, uma coisa simples aqui, ó, printf. Se A for maior que B, mostre o... Vou colocar, se A for maior que B, mostre A. Correto? Então, são só para exemplificar o uso do se. Então, vamos compilar aqui. Foi. Foi. Então, tá, digita um inteiro, digita 5. Lembrando que esse primeiro vai ser o A, né? E o segundo vai ser o B. Vou com o menor para dar certo. Deu problema aqui, apareceu lixo de memória. Vamos verificar o que tá errado. Ah, tá. Aqui é o tipo, pessoal. Errei. Aqui é o tipo. E vírgula aqui eu vou colocar qual a variável que vai aparecer. Que é a variável A. Se A for maior que B, mostre A. Bom, se o if faz a condição do se, o else é o se não. Ou seja, se uma condição for verdadeira, execute aquele determinado bloco. Se não, execute outro bloco. Você tem essa opção. Coloca else e, de novo, o bloco, o chaves para determinar o início e o fim dos blocos que você quer, do código que você quer que execute, se essa condição não for verdadeira. Então, o caso aqui, se A for maior que B, apresente A. Se não, vou colocar para ele apresentar B. Vamos compilar. Aqui, vou colocar 5 e vou colocar 6. Ele apresentou 6, porque o 5 não é maior que... o 5 não é maior que 6, né? A não é maior que B. E o terceiro por exemplo, quando você quer testar, se essa condição aqui for verdadeira, execute isso. Se não, se você quiser continuar com outras verificações de condições, você coloca os else if. Que aí você vai, se não, se, aí eu posso colocar B maior que A. E vai dar o mesmo resultado aqui no caso. E aí você pode colocar ainda aqui embaixo o se não. Então, isso aqui é chamado de ifs alinhados, alinhados, porque você pode colocar vários if do mesmo jeito que você poderia colocar assim, ao invés de colocar um pouquinho embaixo. Ao invés de colocar o if e o else if para testar a sua condição, você pode colocar if, aí põe a condição, depois if de novo aqui embaixo, outra condição,
Qual é a vantagem de se fazer isso aqui? Vai depender do seu programa. Mas a vantagem é que, desse jeito aqui, ele vai testar, o compilador vai testar esse primeiro código, ou essa primeira condição. Se ela for válida, ele já executa o que está ali dentro e não lê as próximas linhas. Desse jeito, não. Desse jeito, ele vai ler linha por linha. Mesmo que essa condição já tenha sido satisfeita, ele vai continuar lendo todos os outros if. Então, essa é uma vantagem, mas não é errado fazer assim, só é desperdício às vezes de memória, né, de processamento. Então, if, primeira condição, é o if. Se não, se outra condição. E se não, por exemplo, o se não que poderia ser se fosse iguais. Aí eu apresentava os dois. Que eu vou fazer isso aqui agora. Vou fazer aqui se nenhuma daquelas condições forem válidas. O que significa? Significa que eles são iguais. Se nenhum é maior que o outro, então eles são iguais. Então eu vou colocar apresentar os dois valores. Isso aqui a gente já viu nos primeiros, na aula de entrada e saída de dados, como se coloca os parâmetros no printf. Eu coloco lá o tipo, lá dentro das aspas, e aqui eu coloco as variáveis, que a primeira é A e a segunda B. Isso tanto faz, a ordem você que determina. Termina com ponto e vírgula. E o meu deve ser mais aqui é o F11 para compilar. Salvar e compilar. Então vamos lá. 5, 5, 5 e 5. Ou seja, essas duas condições não foram satisfeitas. Então ele executou essa daqui. Eu poderia colocar o if aqui, ó. Se não, se. Qual é a condição que faltou? A igual a B. Mas concorda que é desnecessário, porque se nenhum é maior que o outro, eles só podem ser iguais. Então você, por lógica, isso aqui você não tem necessidade de colocar. Pode colocar? Pode, mas não vejo necessidade de colocar. E você também poderia colocar aqui outras condições, por exemplo, e não se A for maior que 10. Aí você mostra aqui. Você pode colocar quantos if else if você quiser. Eu vou apagar aqui. Vou deixar desse jeito. Bom, é bem simples. O que vai te fazer aprender isso aqui vai ser exercícios. Então, faça bastante exercício. Eu vou fazer um aqui bem rapidinho. Que é. Vamos colocar. Aqui, ó. Vou colocar entre de comentários aqui. Verifique se o aluno foi aprovado ou reprovado, mostrando. Então tá, isso aqui é clássico, todo vez que você começa a aprender linguagem, lógica de programação, você vai ver esse tipo de exercício. Eu vou mudar aqui o nome das variáveis, vou colocar, em vez de A, vou colocar nota, ou nota 1, né, e resultado. Só nota. Tá, né, pessoal, mas eu ainda não falei nada sobre como usar aqueles operadores lógicos aqui. Então, como que vai ser feito isso? Por exemplo, eu vou colocar mais uma condição aqui. Para ele poder ir para recuperação, ele vai ter que ter uma nota de 4 a 6, entre 4 e 6. Então, como eu coloco isso aqui? Eu vou colocar, se não, se nota for, tem que ser maior ou igual a 4 e qual que é o símbolo do operador E? É o 2E comercial. Então, se nota maior ou igual a 4 e nota menor que 6. Se essa condição for satisfeita, eu vou escrever aqui só uma mensagem. Pode fazer recuperação. Pode fazer recuperação.
Caso contrário, não, né? Ou seja, cadê? Vou deixar só assim, só para exemplificar o uso dos operadores lógicos. Então, se a nota for maior ou igual a 4 e menor que 6. Vamos ver. Então tá, valor da nota, vou colocar 5 e apareceu, ó. Pode fazer recuperação. Isso aqui é um dos usos, né, dos comandos, dos operadores lógicos. Mais para frente a gente vai ver muito, mexer muito com eles. Isso aqui é só o E, eu poder colocar ou um ou outro. Aqui não vai fazer sentido, mas ele vai executar também do mesmo jeito. Porque só uma condição vai ser verdadeira. Aí pode fazer recuperação, porque uma delas foi satisfeita. Aliás, as duas aqui no caso foi satisfeita, mas o ou é só um ou outro.